Olá a todos, boa noite. Vamos só esperar a Kate do grupo Mãos Amigas para nos ajudar hoje na live. Oi, Sueli, boa noite. Boa noite a todos. Vamos só esperar. Muito obrigada, querida, mais uma vez. Muito obrigada ao nosso lá pelo convite. Só esperar a Kate entrar. O som tá ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? Olá a todos. Vamos só esperar a Kate do grupo Mãos Amigas pra gente, obrigada, querida, pra gente fazer a nossa transmissão de hoje. Deixa eu ver se tem como chamar a Kate aqui. Não, ainda não tá aparecendo aqui. Aqui, pronto. Boa noite a todos, gente. Vamos só. Olá, Kate! Pronto! Bom, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Queria agradecer aos companheiros e aos amigos do nosso lar, do Centro Espírita Nosso Lar, né, por mais um convite. Agradecer por estar aqui com vocês. Agradecer ao Grupo Mãos Amigas, em nome da Kate. E hoje vamos falar sobre liberdade e livre-arbítrio. É um tema que pode nos suscitar alguns questionamentos, alguns pensamentos, né? Porque ele reflete muito sobre a nossa posição, né? Sobre como estamos vivenciando aqui a nossa encarnação e como, nós a orientamos a partir das nossas escolhas. Né? Então, antes de iniciar os nossos trabalhos de hoje, a nossa explanação, a nossa conversa, vamos fazer a nossa prece e em seguida eu vou ler uma mensagem que já entra sobre o nosso assunto, tá bom? Então, para quem se sentir mais à vontade, pode fechar os olhos. Não é um ritual, mas uma forma de nos concentrarmos melhor. E vamos agradecer ao nosso Pai amado. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus pelo seu exemplo. Agradecer a oportunidade de estarmos todos reunidos mais uma vez, mesmo que diante do meio virtual, mas em espírito e em coração estamos todos juntos, todos ligados. Agradecer, Pai querido, esse momento que tu nos dá e esse presente que tu nos dá da reencarnação, de mais uma oportunidade de aprendizado, de mais uma oportunidade de servirmos enquanto instrumento da tua obra. Abençoa, Pai querido, a todos os nossos irmãos que em condições diferentes das nossas não têm nenhum mínimo para sobreviver e passam por dificuldades, expiações e provas muito difíceis e muito mais complicadas e mais penosas do que as nossas. Auxilia, Pai amado, a todos aqueles nossos irmãos que passam fome, que estão adoecidos do corpo, do espírito, do psíquico, aqueles nossos irmãos encarcerados, órfãos, sem amor, que vivem num lar conturbado, sem respeito. Que nós possamos, Pai, a partir dos teus ensinamentos,
nos mudarmos, para que possamos nos construir cada vez mais enquanto instrumentos e tentar diminuir o sofrimento daqueles que necessitam do nosso apoio. Que hoje, Pai querido, seja mais uma oportunidade de poder pensarmos sobre a nossa caminhada. Que eu possa ser instrumento para poder compartilhar com todos as nossas necessidades enquanto espíritos em evolução. Dai-nos a permissão, Pai querido, para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, depois da nossa prece, eu vou ler uma mensagem, né, de Chico Xavier, né, psicografada pelo Chico, do Espírito Emmanuel, que tem já a ver e entra no nosso assunto, que é Se Desejas. Está no livro Religião dos Espíritos. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pedistes, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebestes no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, podes transformar toda a aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano, a criticar-te de inúmeros desabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponhas a auxiliá-los sem pretensão. Padeces dura condição social, reatando o infortúnio. Todavia, se desejas, podes transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo e cerca-te de inibições. Entretanto, se desejas, podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível encontrar sombras enormes. Sentes-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desespero. Mas, se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor de outros, de modo a que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e de desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas, se realmente desejas, tudo pode mudar. Então, mais uma vez, Emmanuel, que nos traz a realidade, vou colocar dura realidade, porque muitas vezes nós, no nosso processo de aprendizado, nós barramos na responsabilidade. E essa responsabilidade cai sobre nós, porque somente nós podemos fazer o nosso destino, podemos ser senhores de nós mesmos. Então, Emmanuel traz nessa mensagem lá do livro Religião dos Espíritos, essa nossa capacidade e essa nossa tarefa. Se desejas, realmente é um desejo nosso, vem da nossa vontade, vem da nossa persistência, vem da nossa disciplina, mudar
o nosso destino, reescrever o nosso destino, né? Então, para iniciar a nossa conversa de hoje sobre liberdade e livre-arbítrio, nada mais, né, do que essa mensagem de Emmanuel, que já começa colocando esse pilar da responsabilidade, né? Mas, antes disso, eu gostaria de situar que a responsabilidade e a liberdade, ela não é só algo que adentra as questões da nossa doutrina, ou que adentra as questões, vou colocar, não religiosas, eu vou colocar espirituais, né? E aí a gente entra com qualquer leitura de interpretação evangélica, do Evangelho. Por quê? A liberdade e a responsabilidade, ela também são alicerces de pensamentos e reflexões da filosofia, da antropologia, ou seja, das relações humanas. Mas por que a gente bate nessa tecla de encontro? Porque se a gente for observar no Evangelho, na doutrina espírita, né, todas as lições e todos os diálogos nos fazem chegar a esse denominador comum, que é a nossa relação com o outro, que é a nossa convivência, que é a nossa capacidade de estarmos juntos numa coletividade, compreendendo e respeitando a vivência de cada um. Então, eu gostaria de iniciar fazendo essa reflexão. Porque se a gente for pensar, o Livro dos Espíritos, a primeira edição, se eu não me engano, é de 1857. De 1857. Tentei procurar aqui nas minhas fichinhas, mas eu acho que é 1857. E tem um autor chamado Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês e que ele é considerado o pai de uma vertente filosófica chamada existencialismo. E essa linha de pensamento de Sartre, ela vem da década de 60, de 50, né? Ele nasceu em 1905, então é mais ou menos nessa década em que ele desenvolveu o seu pensar, né? Obrigada, Sidney. Então, o que Sartre colocava? Nós, enquanto homens, na nossa condição, nós nascemos livres. Ele coloca que nós somos ontologicamente seres livres. Mas essa liberdade nos traz uma responsabilidade. Em algum momento, a sua filosofia, que é embasada em outros filósofos que o antecedeu, né, pode até ser vista de uma forma, eu vou colocar, errônea. Porque o que ele defende? O existencialismo, né, que é essa forma, a forma como ele explica de nós existirmos, de nós estarmos em relação com as outras pessoas, vai frisar de que há uma necessidade, né, para o desenvolvimento de sua teoria, que ele vai chamar de existencialismo ateu, que literalmente outros teóricos, né, tiraram a existência de Deus. Mas calma que a gente vai chegar no ponto, né, para pensar sobre essa necessidade. O que ele colocava e por que ele teve que colocar essa inexistência de Deus? Porque na época em que ele vivia, muitas pessoas, isso era uma época ainda de guerra, em meio à guerra e pós-guerra, em que as pessoas e viviam em condições miseráveis, né, em que as pessoas muitas vezes não lutavam pelos seus objetivos, elas estavam mais voltadas para a questão do dinheiro e o corpo enquanto máquina. Então, esse homem não voltava o seu pensamento para as suas necessidades, né, para o seu crescimento. E ele, nessa tentativa,
colocou essa morte, vamos dizer assim, de Deus, né, no seu existencialismo ateu, para colocar justamente a responsabilidade. Ele disse assim: olha, não adianta nós nós permanecermos em bengalas, né? Ficarmos caminhando sobre bengalas, porque nós devemos nos responsabilizar sobre nossas escolhas e sobre nosso crescimento. Nós não podemos colocar a responsabilidade em A, B, C ou D. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho, né? Então, nós somos autodeterminadores, né, do nosso processo. Então, só para a gente observar, né? A filosofia, ela traz esse pensamento, a antropologia também pensa na vivência e no relacionamento também do homem enquanto as relações éticas e morais, né? Então, há uma necessidade da gente pensar até que ponto a minha liberdade vai entrar na liberdade do outro, vai atingir o outro. E o Evangelho, a doutrina espírita, ela nos traz todas essas explicações. Enquanto as outras ciências, elas nos fazem questionar, elas trazem esses pensamentos críticos, a doutrina também nos faz pensar, só que ela diz, aqui é o caminho. Esse é o caminho que você tem que fazer. Mas não tem receita de bolo. Você vai ter que construir. A mesma ideia de Sartre, né? Então, o que a doutrina coloca? Que a nossa liberdade é a liberdade que nos faz escolher diante das possibilidades que nós temos. Deus nos fez simples, ignorantes, nos fez da mesma forma para que nós, diante das nossas escolhas, diante das nossas necessidades, possamos estar livres para escolher o nosso caminho. Então, Ele, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que não obstante é onipotente, que não obstante é amor incondicional, que não obstante é inteligência suprema, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa liberdade. Porque entende que ela vai ser necessária para o nosso aprendizado. O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele inicia, né, o capítulo 9 com essa questão, né, com a questão 825, que vai falar sobre a liberdade natural. Kardec pergunta aos espíritos superiores: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de liberdade absoluta? E os espíritos superiores respondem a Kardec: não, porque todos precisais uns dos outros, assim pequenos como grandes. Então a gente observa a nossa vivência, né, de liberdade, das nossas relações com as outras pessoas, precisa ser permeada pela responsabilidade, precisa ser permeada pelo respeito. Porque nós temos a liberdade de escolher, nós temos a liberdade, diante das escolhas que o nosso Pai nos coloca, de escolher o caminho A ou o caminho B, o caminho estreito ou o caminho mais largo. Mas nós temos essa responsabilidade de arcar com as consequências dessas escolhas. Por que muitas vezes é difícil arcar com essa responsabilidade? Porque as consequências dos nossos atos nem sempre são boas para a gente. Nem sempre são aquelas que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Nós recebemos as influências dos espíritos? Recebemos as influências dos espíritos. Mas nem por isso nós deixamos de ser livres. Vamos imaginar. Nós estamos em mesma sintonia. Nós estamos em sintonia com os espíritos afins. Seja
numa vibração um pouco mais alta ou numa vibração um pouco mais baixa, dependendo das escolhas que nós fazemos. A gente acha que desculpa, perdão. A gente acha que as influências dos espíritos nas nossas vidas são só influências negativas. Mas não é. Porque quando a gente fala de influência dos espíritos, já remete muitas vezes à obsessão, né? E não é dessa forma. A prece. Quando você faz uma prece, quando você eleva o seu padrão vibracional, você vai ter uma influência do espírito. Essa influência é boa ou é má? Essa influência é boa. Então, em todo momento da nossa vida, nós temos e recebemos as influências dos espíritos, mas depende da escolha que nós fazemos, da escolha de ter aquele espírito que está ao nosso lado. Qual é o tipo de espírito que eu estou escolhendo caminhar junto? Então, a liberdade que o livro dos espíritos nos coloca nessa questão, a gente não goza ela de forma absoluta, porque nós temos que saber os nossos limites dentro da nossa convivência. Nós temos que saber o respeito de onde termina a minha liberdade e começa a liberdade do meu próximo. A Joana de Ângeles, ela traz um exemplo de uma historinha que exemplifica muito bem isso. Ela conta que um grupo de porco-espinho, né, um grupo bem grande de porco-espinho, estava passando por uma época em que o clima estava muito frio e realmente era uma época muito difícil para eles. Eles perceberam que cada vez mais que eles ficassem perto, próximos um do outro, eles conseguiam ter mais calor e conseguiam passar pelas baixas temperaturas. Só que alguns observaram que quanto mais próximos eles estavam, mais eles se machucavam por causa dos espinhos e se afastaram. Outros, observando que aqueles que se afastaram por causa dos machucados começaram a desfalecer e não resistiram às baixas temperaturas. Aqueles que observaram isso, já tomando um cuidado, continuaram perto um do outro, mas respeitando o limite para que cada um não sofresse com o espinho do outro. E aí eles conseguiram passar por esse tempo e conseguiram sobreviver. Olha que lição nos traz, né? Vamos imaginar que nós somos esse porco-espinho. Nós precisamos estar nessa coletividade, nós precisamos do outro. Porque só na relação nós vamos aprender a sermos instrumentos, nós vamos aprender a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Como é que a gente vai exercitar a nossa paciência se a gente não tem com quem exercitá-la? Como é que a gente vai exercitar a nossa caridade moral se a gente não tem com quem exercitá-la? Então, a lei divina ela é perfeita quando ela nos coloca nessas situações em que o clima, muitas vezes, não é favorável para a nossa existência, mas que dependendo das nossas escolhas, dos caminhos que nós escolhemos seguir, nós, enquanto coletividade, conseguiremos caminhar e sobreviver. Aprender diante das intempéries. Então, quando eu disse anteriormente que Deus, sendo esse amor, sendo inteligência suprema, onipresente, Ele ainda assim respeita a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio, é porque Ele sabe que nós temos condições de crescermos pelas nossas próprias pernas. E isso é um trabalho de um pai zeloso.
né? Pai no sentido de responsáveis. Isso muitas vezes é o que nós precisamos aprender e internalizar. Porque se a gente estiver muito perto do outro, querendo auxiliar aquele outro no sentido de fazer com que aquele outro não sofra, com que aquele outro não faça as coisas para ele aprender, nós seremos cobrados por isso. Nós vamos nos machucar espiritualmente, moralmente, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então, nós precisamos aprender a andar em coletividade, mas mantendo essa distância segura, que é justamente saber até onde eu posso ir na minha liberdade para respeitar o meu semelhante. Isso é ser um instrumento. Isso é continuar a obra, é perpetuar a obra. Porque eu sou exemplo de respeito, eu posso ser exemplo de uma conduta que, diante das minhas escolhas, diante da minha responsabilidade, acabo arcando com elas e mostrando para o outro que esse realmente é o caminho. Então há uma necessidade da gente observar por onde nós estamos caminhando e qual é a distância que nós temos do meu próximo. Porque eu preciso dele. Mas eu não posso chegar tão perto a ponto de me machucar e machucá-lo. Porque cada um precisa da sua própria caminhada. Cada um precisa da sua construção. Lembra muito o que é um ditado que a doutrina utiliza, né, de Paulo, né, que ele coloca, se não me engano, na primeira carta aos Coríntios. Né, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Esse é o exemplo do limite. Eu posso tudo diante da minha liberdade. Eu posso tudo diante da minha existência, da minha reencarnação. Mas nem tudo me convém. Porque eu sei que, dependendo das escolhas que eu terei, eu vou ter que arcar com as consequências. E eu posso, diante dessa minha liberdade, diante desse meu poder fazer tudo, ferir outras pessoas. Né? E que muitas vezes me foram caras em outras existências, ou que são necessárias para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado. Então há uma necessidade da gente pensar e repensar sempre sobre a nossa conduta, sobre as nossas escolhas. Porque é um processo, por isso que essa liberdade ela não é absoluta, que o Livro dos Espíritos coloca. Porque nós todos vamos semear. É livre. Mas a colheita ela vai ser obrigatória. A colheita é essa responsabilidade diante do meu caminhar. E eu vou colher aquilo que eu plantei, não aquilo que eu quero, o que eu espero ter. Mas eu vou colher aquilo que eu planto, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com as consequências dos meus atos. Então, é imprescindível a gente pensar sempre que nós somos livres, sim. Deus nos dá essa liberdade e o livre-arbítrio para nós aprendermos com Ele, a sermos responsáveis. E Ele não vai interferir. Mas no seu processo de construção, no seu processo de aprendizado, que ele quer que nós atravessemos, que nós possamos concluir esse aprendizado, as consequências elas estarão aí, como uma forma de aprendizado. Então nós precisamos pensar, enquanto coletividade, enquanto família universal, quais são as escolhas que eu estou fazendo diante da minha liberdade?
Eu tenho várias opções, eu tenho várias possibilidades na minha existência, na minha relação com as outras pessoas. Eu escolho quitar meus débitos nessa encarnação ou eu vou adiar? Ou eu vou parcelar ainda mais esses débitos? Eu escolho o caminho mais estreito, tortuoso, com mais dificuldades, ou eu escolho o caminho mais largo, mais limpo, que não tem pedras, que não tem espinhos. Mas as consequências de chegar até onde eu quero em cada caminho, eu só vou saber quando eu encontrá-lo. Então vai depender das minhas escolhas, o meu processo de crescimento. Nós somos livres e Deus nos deu essa liberdade justamente para nós aprendermos com ela. Tem uma outra passagem do livro da Esperança, né, do Chico, também de uma mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico, que é chamada Ante o Livre-Arbítrio. E nessa passagem, né, ele inicia, né, falando sobre uma passagem do Evangelho. E a passagem que essa mensagem foi escrita é de uma mensagem de João, capítulo 3, item 7, em que João coloca uma fala do Cristo. Nada te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. E aí Emmanuel desenvolve. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinaremos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição, se fazem necessidade de que pensemos no desencanto daquele que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber, perdão, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio de que desvirtuaram a fé religiosa, dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre
que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entrever e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade se faz e de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, Emmanuel, mais uma vez, nos coloca a importância de utilizarmos o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, de utilizar a nossa liberdade com responsabilidade, porque a lei divina ela é perfeita. E uma das leis que vão reger a nossa conduta é a lei de causa e efeito, como foi colocada na mensagem. O que plantamos aqui, como eu falei anteriormente, nós iremos colher. Pode ser ainda nessa encarnação ou em uma próxima. Mas nós todos vamos passar por essa colheita e pelas consequências do que escolhemos plantar. Então, muitas vezes, nós, imersos nessa matéria, e pelo nosso processo de aprendizado, porque ainda estamos caminhando nesse processo de aprendizado, ainda somos imperfeitos, né? Nós temos, sim, uma grande influência ainda material. Temos a consciência do espírito, temos a consciência da nossa evolução moral, mas ainda somos impregnados pela matéria. Ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E é por isso que muitas vezes as escolhas que nós fazemos na nossa reencarnação trazem consequências negativas. Porque o nosso pensamento, na nossa pequenez e na nossa incompreensão desse amor de Deus, na nossa incompreensão das leis divinas e principalmente pelo que Ele nos coloca, né, dentro dessas possibilidades, a nossa compreensão ainda é muito pouca, ainda é muito pequena, ainda é muito limitada. Eu costumo colocar sempre para minha filha pequena, e já coloquei isso em algumas conversas e algumas palestras, de que até no Pai Nosso nós temos a dificuldade de realmente aceitar o que Ele diz, que é: seja feita a tua vontade. Será que realmente nós aceitamos a vontade de Deus? Será que realmente nós criticamos ou nós pensamos, mas por quê? Né? O que eu fiz? Ao invés de
O que que isso quer dizer? O que que eu vou aprender? Para que a utilidade? Então, até na prece que ele nos ensinou, nós temos ainda a dificuldade de aceitar o seja feita a vossa vontade. Porque é da vontade dele que nós possamos crescer, nós possamos chegar até essa angelitude. Mas nós não queremos ir pelos mesmos caminhos e pelos mesmos meios que ele nos coloca, que ele nos oferece. Nós queremos ir pelos que nós possamos escolher. E que muitas vezes ou é o mais fácil, ou é o menos penoso, ou não é aquele que realmente eu necessito. Aquele que muitas vezes não me faz olhar diretamente para mim, para o meu crescimento, aquele que não me faz dobrar o meu espírito e me humilhar diante de Deus, diante das leis divinas. Porque nós ainda temos essa dificuldade. Eu sou psicóloga, mas aqui eu não estou colocando, não estou falando nessa posição, estou falando enquanto espírita. É muito comum nos consultórios observar que não precisa nem a gente se aprofundar ou todas as pessoas terem o conhecimento da doutrina, porque a nossa vida exige essa responsabilidade. E muitas vezes é isso que as pessoas fogem. Porque quando a gente se responsabiliza, nós olhamos para dentro de nós mesmos. Nós futucamos feridas, nós futucamos sentimentos e características nossas que nós não queremos aceitar, que nós escondemos, que nós ocultamos, que muitas vezes nós mentimos, omitimos para achar que nós estamos em melhores condições do que outros irmãos. E não é dessa forma. O processo de responsabilidade nos faz enxergar que nós precisamos da mudança e quem precisa mudar somos nós, para podermos galgar aquilo que nós queremos. A mudança ela precisa acontecer de dentro para fora. Por isso a importância da reforma íntima. É íntimo porque é de cada um. É íntimo porque depende de cada um. Da forma como cada um vai fazer esse processo de mudança, de aprimoramento, de reformar, de se reconstruir, de limpar, de mudar. Então, há necessidade de nós sabermos utilizarmos com sabedoria a nossa liberdade, para que nós não possamos entrar ou ultrapassar a liberdade do outro, para que nós possamos respeitar os nossos irmãos dentro do limite e do tempo de cada um, porque eu não posso cobrar do outro algo que eu também não consigo. Eu não posso cobrar do meu irmão, do meu próximo, a paciência, a compaixão, se eu também não faço isso, ou se eu tenho dificuldade para exercer isso. Então, eu não posso fazer o que eu ainda também não consigo. Então, quando eu me aceito nas minhas imperfeições, eu também vou aceitar aquele meu irmão enquanto imperfeito, enquanto também na mesma condição de aprendiz. E aí fica mais fácil da gente pegar um na mão do outro e caminharmos juntos para poder aprender e observar que ou eu vim para aprender com ele ou eu vim para ensiná-lo. Ou ele veio para me ensinar ou aprender comigo. Ou ambos viemos para aprendermos mutuamente com outras pessoas. Então, há necessidade de nós refletirmos sobre o livre-arbítrio, sobre a nossa liberdade, porque as consequências, elas estarão diretamente ligadas nas nossas escolhas e como nós fazemos essas escolhas.
Será que é diante daquilo que Deus coloca enquanto necessidade para mim? Será que é diante daquilo que eu quero enquanto caminho por ser mais fácil? Então precisamos pensar sobre as escolhas que estamos fazendo para poder arcarmos com as suas consequências, né? E aí o livro dos Espíritos, ele coloca lá na questão 843, né, sobre o livre-arbítrio, também no capítulo 9, Kardec pergunta aos espíritos superiores: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem a Kardec: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, nós precisamos dele. Nós precisamos do livre-arbítrio. Senão, nós seríamos somente marionetes. E onde é que estaria a beleza de nós galgarmos essa caminhada? De saber valorizar o processo de construção, de mudança. Por que que muitas vezes eu coloco... Aí eu estou colocando um exemplo pessoal. Eu gosto muito das mensagens de Emmanuel, porque ele traz uma certa dureza pela própria experiência. Não dureza no sentido de que nós precisamos nos sentir menosprezados, que nós precisamos sentir todo o peso dessa responsabilidade. Mas na dureza, no sentido de mostrarmos que essa é responsabilidade nossa, sim. Então, quando Emmanuel muitas vezes nos traz nas suas mensagens, né, essa responsabilidade, a necessidade da nossa mudança, a necessidade da reforma íntima, né, ele fala por experiência. Emmanuel fala por experiência de causa. Ele que esteve na frente de Jesus em uma de suas reencarnações, Jesus o questionou, né, a ele: você tem a oportunidade de me seguir agora ou daqui a 1000 anos? E ele responde: daqui a 1000 anos. Então foram encarnações em que ele passou por sofrimentos, por provas, por expiações, e que quando ele teve a oportunidade de escolher o caminho que realmente o levaria a, a, a esse desenvolvimento moral, a esse aprendizado, ele agarrou com unhas e dentes e mãos e pernas e braços, com tudo, com a alma. E hoje, né, nós podemos aprender com ele, porque ele nos mostra que esse processo evolutivo, que esse processo de aprendizado, ele não vai acontecer de um dia para o outro, e ele não é fácil. Porque nós precisamos nos dobrar diante das nossas imperfeições. Acolher as nossas imperfeições não é que nós vamos discriminar as nossas imperfeições, não é que nós vamos jogá-las no lixo. Mas nós precisamos, no primeiro momento, acolhê-las. Porque precisamos aceitar a nossa imperfeição. Então, quando nós acolhemos o problema, fica mais fácil de lidar com ele e resolver. Então, no primeiro momento, vamos acolher as nossas imperfeições, porque é uma escolha nossa, né? A consequência, ela vai ser uma consequência em que nós vamos galgar, de certo modo, um aprendizado moral, vamos. Mas não vai ser prazeroso, porque acolher essas nossas imperfeições é difícil. Mas nós precisamos dessa dificuldade. Nós precisamos passar pelo sofrimento. Nós não precisamos passar pela dor. Porque a dor aí já é uma escolha também. Mas nós precisamos passar pelo sofrimento para valorizar o nosso percurso. Nós precisamos valorizar a nossa capacidade. E que Deus sabe que nós temos essa capacidade. Nós muitas vezes é que não acreditamos nela. Então, que nós possamos observar
todas as escolhas e oportunidades que aparecem na nossa frente. Porque a depender delas é que nós vamos construir o nosso caminho para o nosso processo de crescimento. Era essa mensagem que eu queria colocar para todos, que eu espero que tenha feito, pelo menos, trazer um pouquinho de reflexão para a caminhada de cada um. Porque assim como eu preciso ler e estudar para a gente poder dialogar sobre os temas, né, que são sugeridos, é uma forma também de pensar sobre o meu processo. Então, como eu falei anteriormente, estamos todos juntos nas mesmas tempestades das nossas vivências, da nossa encarnação. Mas a nossa condução, o barco, ele vai ser de acordo com as nossas escolhas, né? Vai ser de acordo com como vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. Então, eu queria mais uma vez agradecer os amigos do Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade também de refletir sobre a minha posição, né, de refletir sobre a minha caminhada, porque os primeiros ouvidos que absorvem, que recebem a mensagem são os meus, que estão mais próximos da minha boca, né? Então, a necessidade da gente refletir sobre esses momentos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, muito obrigada, Kate, pelo processo de tradução, ao grupo Mãos Amigas, né? Que todos tenham uma excelente noite. E para encerrar os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, fiquem à vontade para conversar com o nosso Pai da forma como desejarem. Pode fechar os olhos ou não. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo momento de trocas. Nós queremos te agradecer pelo encontro. Muito obrigada por nos colocar diante das dificuldades, diante dos aprendizados. Que nossas escolhas possam ser assertivas para o nosso crescimento e aprendizado. Que nós saibamos da nossa responsabilidade e da necessidade de que o nosso aprendizado muitas vezes não passa pela nossa vontade, mas passa pela necessidade de termos provas, expiações, dificuldades e situações nas quais são necessárias para que nós possamos colocar em prática a nossa paciência, o nosso amor, o nosso respeito, a beneficência e muitos outros atributos do homem de bem que necessitamos internalizar para poder vivenciar o teu evangelho. Muito obrigada, Pai querido, pela oportunidade da reencarnação. Que possamos aproveitar essa oportunidade para auxiliar aqueles que necessitam. Aqueles que por suas escolhas não querem passar por esse processo de aprendizado, escolhem muitas vezes caminhos que não levam a ti, mas que nós possamos, como instrumentos da tua obra, possamos acender um pouquinho a fagulha do amor, da esperança nestes irmãos. Acolhe a todos que necessitam mais do que nós e que possamos, Pai querido, continuar disciplinados, caminhando, trabalhando para o bem, para a tua seara e para fortificar o teu exemplo de amor. Dá-nos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje, nos acompanhando hoje e sempre na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite
e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Kate.